palavra que o Senhor colocou em meu coração se encontra no Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 1, versos 7 ao verso 14. Livro do Êxodo, capítulo 1, verso 7 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se aquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Estamos diante de um texto bastante conhecido de todos nós. Eu creio que em algum momento você leu esse texto, você ouviu alguém ministrar dentro desse texto, mas o Senhor colocou algo no meu coração para que eu pudesse compartilhar com todos que iriam me ouvir nesta noite. Meus irmãos, nesse texto, o contexto desse texto nos mostra que José, o filho de Jacó, aquele a quem Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão, a Isaac e a seu pai Jacó, agora já era morto. E se levanta um novo rei no Egito, um novo faraó. E esse novo faraó, ele não vai se agradar de José como o antigo faraó se agradou. Mas tudo isso estava dentro de um propósito de Deus para a materialização da sua promessa. E agora esse novo faraó, ele vai reunir os egípcios, e por conta que os filhos de Israel estavam crescendo de uma forma descontrolada, se assim possamos dizer, e ali agora Faraó e os egípcios dentro do Egito começam a ficar com medo de Israel. Israel, ele vai trazer um certo medo, um certo receio para Faraó e os egípcios por causa do seu crescimento. Israel é o povo de Deus. Faraó simboliza o inimigo da nossa alma. Os egípcios simbolizam os seus adeptos, aqueles que servem a ele. E o Egito simboliza o mundo. Então, agora, o povo de Deus, Israel, está crescendo
e vai trazer uma grande preocupação para Faraó e os egípcios lá no Egito. Nos dias atuais não tem sido diferente. Com o avançar da igreja, com o crescimento da igreja, com as almas que estão levantando a sua mão cansada e confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, isso tem afligido o inimigo da nossa alma. Isso tem trago um desespero para o inimigo da nossa alma e seus adeptos. Mas o Senhor continua operando. O Senhor continua fazendo aquilo que lhe apraz e fazendo cumprir a sua palavra para a honra e a glória dele. Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão e ele vai cumprir essa promessa por intermédio de Isaac, de Jacó e dos seus descendentes. E agora, Faraó vai arquitetar um plano para tentar parar o progresso de Israel. Porém, equivocado no seu pensamento, Faraó não sabia que tinha um propósito de Deus. E nesse propósito de Deus, Israel teria que passar por um processo. E nesse processo que Israel teria que passar, era o Senhor levando eles para a promessa. E agora Faraó, ele pensando que está oprimindo o povo, ele vai fazer o povo trabalhar dobrado. O povo já estava servindo a ele como escravos dentro do Egito. E agora ele vai fazer o povo trabalhar dobrado. Não obstante ele fazer o povo trabalhar dobrado, colocando chefes de trabalhos forçados sobre o povo, ele vai querer agora mais produção. Ele vai querer que o povo pegue o barro e produza mais tijolos. Ele vai querer que o povo vá até o campo e pegue mais lenha para abastecer os fornos que faziam os tijolos. Porque agora ele quer mais produção, porque ele está equivocado no seu pensamento, achando que oprimindo, massacrando o povo, ele vai parar o que Deus tinha para com o povo. Ele vai aniquilar a promessa de Deus para a vida do povo. Mas não. E o nosso Deus, na sua soberania, o nosso Deus, na sua excelência, o nosso Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele vai permitir Faraó tomar algumas atitudes com Israel, mas todavia o Senhor vai estar com Israel. Todavia, essa atitude que Faraó vai ter que tomar com Israel, ela não saiu dos planos de Deus. Deus continuava cuidando do povo e fazendo cumprir o que ele tinha prometido aos seus servos, Abraão, Isaque e Jacó. E algo me chamou muito a atenção enquanto eu lia esse texto, eu relia e perguntava ao Senhor o que ele queria primeiro falar comigo, para assim me usar para falar com todos aqueles que iriam me ouvir. E o Senhor falou algo muito interessante no meu coração e eu vou compartilhar com todos nesta noite. Faraó agora, ele quer mais produção. Então, para o povo agora dar mais produção para Faraó, o povo vai ter que amassar mais barro do que já amassava, como de costume. E para o povo agora conseguir preparar os tijolos, o povo vai ter que ir no campo com mais agilidade
e voltar com mais agilidade com lenha para abastecer os fornos, para que assim pudesse ter mais produção. Olha que interessante. Deus, na sua soberania, já sabia que iria arrancar Israel com mão forte, com mão poderosa de dentro do Egito, porque assim ele já tinha falado com Abraão, assim ele já tinha prometido a Abraão, e Deus ele é fiel para cumprir o que ele nos promete. Então, enquanto Israel está amassando barro de uma forma mais do que o normal, Israel ele tem que pisar o barro. O barro está no chão, Israel está pisando no barro para amassar o barro. Enquanto Israel está pisando no barro para amassar o barro, Israel está fortalecendo as musculaturas da sua perna. Olha que interessante. Enquanto Faraó pensa que está oprimindo o povo, querendo mais produção, Deus está preparando o povo para uma caminhada de deserto rumo à Terra Prometida. O povo ficou aproximadamente 430 anos cativo no Egito. Então, como que o povo iria sair do Egito depois de 430 anos e teria força para caminhar em um deserto rumo à Terra Prometida, rumo à terra que manava leite e mel, se não tivesse uma preparação? E agora, Faraó também está fazendo o povo ir no campo com mais agilidade. O povo tem que ir e voltar com mais agilidade. Então, cada vez que o povo ele vai no campo e volta com mais agilidade, mais ágil fica o povo, mais esperto fica o povo para uma caminhada de deserto, que eles teriam que se deparar com serpentes abrasadoras, com salteadores, com escorpiões e com muitas outras coisas a qual tinha no deserto. Isso chamou muito a minha atenção. Sabe o que Deus está falando conosco? O inimigo da nossa alma muitas vezes nos aflige. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele fica do seu alto e sublime trono, olhando e vendo o inimigo nos afligir. E o inimigo da nossa alma, equivocado no seu pensamento, na sua mente maligna, ele olha assim para a igreja e fala lá: estou eu prejudicando a igreja, estou eu parando a igreja, estou eu destruindo a igreja. Mas a igreja ela tem uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que nós temos é que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E Jesus ele é fiel para cumprir o que ele nos prometeu. O inimigo equivocado no seu pensamento, ele está olhando para mim e para vocês, nesse processo que nós estamos passando, que a gente olha muitas vezes e vê que é um processo muito difícil. Imagina agora comigo Israel tendo que dar mais produção e agora ter que ir atrás da matéria-prima, ter que pisar barro, amassar mais barro, porque Faraó quer mais tijolos e quer que Israel edifique cidades para eles. Imagine agora comigo Israel pisando no barro. E quanto mais Israel pisava no barro, mais as musculaturas das suas pernas eram fortalecidas. Quanto mais Israel ia no campo e voltava com mais agilidade, Israel ficava. Por que, Denilson? Porque Israel vai ter que ter uma caminhada agora no deserto. Israel vai ter que passar por um processo de deserto. Mas nesse processo que Israel vai ter que passar, Deus está levando Israel para a promessa a qual ele fez. Deus está falando conosco, meus amados. Esse processo que nós estamos passando, e o inimigo da nossa alma está pensando que está nos afligindo, Deus está nos preparando nessa caminhada de deserto para que possamos entrar na terra prometida, na nova Jerusalém que desce do céu, na Canaã celestial, para a honra
e glória do nosso Deus. Neminastel e halai kenerebledevácia, haluste que na calabadachug nerebledevácia. Glória ao nosso Deus. O inimigo muitas vezes olha para mim e para você, enquanto Deus está permitindo ele nos afligir, e ele pensa que está tirando algum proveito, mas não. Deus, na sua soberania, está permitindo alguma coisa acontecer para nos preparar, aleluia, neste processo, para que a gente possa viver as promessas que ele tem para nós. Então, descansa o teu coração na noite deste dia. Entenda que o Senhor é soberano e continua no controle. O Senhor é soberano e em nenhum momento te abandonou. Imagine agora comigo como que deve ter ficado a cabeça de Israel, falando, poxa, Deus fez uma promessa para os nossos pais e nós estamos aqui agora sendo afligidos por esse faraó, né? Estava tudo tranquilo até esse momento, mas agora esse faraó que assume e José agora é morto e José não está mais aqui para nos governar e ele agora nos aflige e ele quer mais produção, ele agora faz a gente pisar no barro com mais força, com mais dureza, e ele faz a gente ir no campo pegar a lenha. E imagina agora como que ficou a cabeça de Israel. E muitas vezes nós também ficamos assim. Muitas vezes nós ficamos turbados. Muitas vezes, mesmo sendo homem e mulher de Deus, nós falamos, meu Senhor, o porquê de tudo isso? Mas nesta noite Deus está nos dando uma resposta. E a resposta de Deus para as nossas vidas é essa: descansa o coração de vocês, porque nessa caminhada que vocês estão tendo de deserto, eu estou permitindo vocês passar por esse processo. E nesse processo o inimigo pode até estar equivocado na sua mente, pensando que está afligindo vocês, que ele venceu, que vocês estão derrotados. Mas estou eu preparando vocês para viver a minha promessa na terra que eu prometi, a nova Jerusalém que desce do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Israel foi afligido por um tempo, mas era Deus preparando Israel. E no momento oportuno, Deus se levantou do seu trono. Deus ouviu o clamor de Israel. Deus viu a aflição de Israel e desceu com mão forte e resgatou Israel da mão de Faraó, dos egípcios e do Egito, para a honra e a glória dele. Então descansa o teu coração. O inimigo até pensou que estava nos afligindo até esta noite, mas nesta noite nós estamos aqui entendendo que o Senhor está nos preparando. Enquanto nós pisamos no barro, a musculatura das nossas pernas, elas estão sendo fortalecidas. Enquanto nós vamos no campo pegar mais lenha e mais lenha para aquecer os fornos para a fabricação de tijolos, assim como Israel, nós estamos ficando mais ágeis e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado em nossas vidas. Fique com essa palavra. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.